Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos então a mais uma simples mensagem, simples e humilde mensagem a respeito da graça de Deus. E o tema deste vídeo é: fazer isto em memória de mim, no entendimento da graça. Fazer isto em memória de mim, no entendimento da graça. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Quando se faz algo em memória de alguém? Quando este alguém está morto, está em uma sepultura, em um cemitério, no inferno, porque inferno significa sepultura e cemitério, local dos mortos. Então o inferno não é o que é ensinado aí. Fazer isto em memória de mim. Assim disse Paulo ter recebido do Senhor. Então vamos ler, para não sermos cansativos, para não ficar um vídeo muito longo, vou ler e passar o meu entendimento pela visão da graça, pela visão do Cristo ressuscitado, pela visão espiritual da coisa, não pela forma literal, não ao pé da letra. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada, NAA, 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Aqui já está o engano. Aqui já está engano. Por que está engano aqui? Quando Paulo se sentou com Jesus e os discípulos para participar daqui? Quando Paulo recebeu isso do Senhor, que depois eu vou te mostrar mais à frente, que a Páscoa judaica, lá em Lucas 22, aquela Páscoa judaica, gentil, Deus proibiu de participar. Então por que, a coisa errada aqui, então por que Jesus, o Cristo ressuscitado, porque aqui fala o Senhor Jesus, não fala que era o Cristo, nos escritos. Então por que Jesus, o Cristo ressuscitado, Jesus Nazaré, ia falar para Paulo, para ele aplicar a Páscoa no povo gentil, sendo que Deus proibiu? Porque eu recebi do Senhor. Paulo teve um encontro na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado em espírito, em forma de uma luz, e foi dito a ele o quê? Levante-se, você será um instrumento para pregar a sã doutrina, a graça de Deus aos reis e aos gentios. Paulo, Pedro, Tiago, João, para pregar o evangelho da circuncisão aos judeus. Paulo separado para pregar a sã doutrina aos gentios. Então, se era para pregar aos gentios, não teria Páscoa, porque foi proibido. Então aqui esse versículo já não bate. Só para ter uma ideia, segundo a história, diz que Coríntios foram 5 epístolas aos Coríntios. Só existem 2. E nessas 2, com certeza, teve manipulação. Porque eu vou te mostrar mais à frente que não bate as coisas. A conta não fecha. Quando nós, pela parte espiritual, procuramos entender, aí a conta fecha. Agora, pelo modo literal, não bate. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Você, que é um religioso, você que é um mestre, você que ensina alguém, começa a refletir nesse versículo 23. Em que situação, em que oportunidade, como que foi, que parte que foi que Jesus teve um encontro e ensinou isso para Paulo? É coisa de se pensar. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Vocês todos? Não, depois eu vou te mostrar. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então era para fazer isso em memória dele? Quantos dias? Jesus não disse que ele ele morreria e ficaria 3 dias e 3 noites, igualmente Jonas ficou na barriga de um grande peixe? 3 dias e 3 noites. Então, para que essa conta feche, a crucificação dele foi na quinta-feira, não na sexta. Sexta-feira Santa foi criada por Constantino, foi coisa de religião. Porque se for na sexta-feira, sexta para sábado, sábado para domingo, só dá 2 dias e 3 noites. Quinta-feira, às 15 horas, aí sim, quinta, sexta, sábado e domingo, dá os 3 dias e as 3 noites. Quando que Jesus estaria morto?
Quando que era para os seus discípulos comerem aquela Páscoa, participarem daquela cerimônia? Se fosse o caso, seria quinta, sexta e sábado, porque no domingo ele voltou. Já não faz mais sentido memória de mim. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Mesma coisa de jejum. Quando Jesus disse, os fariseus falaram: os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os seus comem e bebem. Jesus falou: mas é certo os convidados fazerem jejum enquanto o noivo está presente? Porém, naqueles dias que será tirado, então eles jejuarão. Foram os 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo ele ressuscitou. Então o jejum, se fosse para fazer, seria naqueles dias. Comer a cerimônia da Páscoa judaica seria também naqueles 3 dias. Jesus voltou. O Cristo ressuscitado voltou? Não. O Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, ele está em nosso espírito. Então, como você vai comemorar uma cerimônia, fazer algo em memória de alguém que está em você, vivo, que se move no seu espírito? E aí, tem cabimento um negócio desse? Não, mas para a religião tem. 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, o pão e o vinho era para fazer em memória de alguém que estava morto. Será que você está conseguindo entender? Eu acho que é claro que está. Voltando, então, versículo 24 e 25, disse ele no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu nada do Senhor a esse respeito. Não recebeu. Não recebeu. Por quê? E o versículo 26, vamos lá, para finalizar essa parte. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. E aí? Todo primeiro domingo, as chamadas igrejas, eles têm o cerimonial do comer pão e beber suco, porque diz que se não comer o pão e o suco, não tem comunhão com o Pai. Como você não vai ter comunhão com alguém que está em você? Como é que isso acontece? Tem umas que agora mudam para o segundo domingo, porque pega o quinto dia útil. Pega o quinto dia útil, você está entendendo, né? Pega o quinto dia útil, aí o envelopinho fica mais gordo, aquele negocinho e tal. Então eles mudaram. Então uma sinagoga comemora no primeiro domingo do mês. Pratica essa cerimônia. E outras sinagogas praticam no segundo domingo. E eles fazem isso o quê? Eles tentam matar aquele que está vivo e reina em nosso espírito. É uma forma racional de entendimento. É uma forma da graça de entender isso aqui. Você consegue entender que coisa maravilhosa? Olha de que engano você que já não frequenta mais esses lugares, olha de que engano você foi tirado. Olha de que engano eu fui tirado. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia, louvado, glorificado seja sempre o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Então, todo domingo, primeiro domingo ou segundo domingo, eles estão anunciando a morte de Jesus. Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Olha o que está escrito aqui. Só aqui já dava, pronto, acabou, deu 8 minutos, tá bom, tá excelente, não precisa nem mais que isso. Ah, não, mas eu quero saber de onde... Então, essa cerimônia que diz aqui, como está escrito, claro que nós tendo conhecimento de outras passagens, nós sabemos que isso daqui não faz sentido, porque ele não recebeu nada de Jesus, do Senhor Jesus, porque ele não andou com Jesus, ele não aprendeu nada com Pedro, com Tiago, com João, está lá em Gálatas capítulo 1, tá? Ele fala sobre isso, que ele não aprendeu nada de homem, ele aprendeu diretamente com o Espírito, que é o Senhor. Então isso aqui, ó, fazer isso em memória de mim, foi tirado, foi dado um Ctrl+C, um Ctrl+V. Você que manja de computação sabe, Ctrl+C copia e Ctrl+V cola. Foi feito isso. Claro que naqueles dias não tinha isso. Na época de Constantino, quando provavelmente foi inserido isso aqui por ele e pela trupe dele, não tinha o Ctrl+C, Ctrl+V. Então isso aqui foi tirado de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao 20. Veja o que Jesus de Nazaré comeu com os seus discípulos. Estavam 13 ali, 12 discípulos israelitas, que faziam parte da comunidade de Israel. Não tinha nenhum gentio naquela mesa, não tinha. E Jesus de Nazaré, que o Espírito de Deus estava dentro, e aquele Jesus de Nazaré era um véu que revestia o Espírito, que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim está escrito. Ele não veio para o povo gentil. Então veja,
Chegada a hora, aí eles colocam aqui, ó, ceia do Senhor. Mentira, que é Páscoa do Senhor, Páscoa de Deus, Páscoa de Jesus. Mas tudo bem, ceia é depois das 18 horas, ceia do Senhor. Só que se eles colocassem aqui Páscoa do Senhor, acho que ficaria melhor. Chegada a hora, Jesus pôs a mesa e os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta santa ceia com vocês. Tenho desejado ansiosamente comer este pão e beber esse suco com vocês. Não! Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Páscoa com vocês. Passagem por, de. Páscoa significa isso. Com você, antes do meu sofrimento. Então era para fazer memória de quem iria morrer. 16. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando se cumpriu no reino de Deus? No juízo do ano 70, quando ele veio de uma forma espiritual e julgou os israelitas. 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, diz: peguem e repartam entre vocês. 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando o reino de Deus veio? No ano 70 DC. Que a religião não acredita. Fica por aí anunciando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele já veio e julgou Israelita. 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ctrl+C e Ctrl+V. Copiou lá e colou aqui. Vamos continuar. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue derramado por todo o mundo, derramado pelos gentios. Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Então Jesus estava sentado com quem? Com 12 discípulos, e ele levantou o cálice, depois da Páscoa, que ali tinha cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, que a Páscoa judaica era isso, e ele levantou um cálice que representava naqueles dias para os seus discípulos o seu sangue. Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, ali. Ninguém lá de fora daquela casa, daquele cômodo, daquele espaço que eles estavam ali, ouviu isso. Isso foi falado para os seus discípulos, porque Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. Tem vídeos que falam sobre isso. Pronto. Agora então, nós já aqui entendemos que lá em Coríntios foi dado um Ctrl+C, Ctrl+V, né, em 2 versículos colocados lá. 1 Coríntios, nós entendemos que, pelo menos eu entendo, você eu não sei. Mas claro, se você está na graça, você já está reinando em perfeita vitória, você sabe que você tem esse mesmo entendimento. Então, esse versículo 23... Paulo não recebeu nada de Jesus. E esses 24 e 25 foi algo dado, copiou e colou. E toda vez que eles praticam isso primeiro e segundo, eles tentam matar quem está vivo. É impossível, porque eu acho que é no versículo, deixa eu ver aqui. Não. Romanos 6, 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, vive para sempre. Então, aquele versículo é impossível de ser para os dias de hoje, porque Cristo aqui, ó, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, é impossível Jesus morrer, é impossível ele estar morto, é impossível, ele já ressuscitou, ele já foi para a glória do Pai e ele já veio com o Espírito e faz a morada na nova Jerusalém espiritual que está em nós. Isto ocorreu no ano 70, no juízo de Deus. Então, esse versículo aqui, que a religião tenta todo domingo, primeiro domingo, matar Jesus, esse versículo aqui não serve mais para nada, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Mas em Romanos, pela revelação da graça de Deus, Paulo disse que Jesus não morre mais. E a religião fica tentando matar ele todo primeiro ou segundo domingo. Voltando aqui, então essa cerimônia da ceia do Senhor, da Páscoa judaica, então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então ele comeu com seus discípulos a Páscoa judaica. Só que essa Páscoa judaica,
Eu não ia ler isso, mas para fazer mais sentido, foi proibido por Deus para o povo gentil. Veja, depois você lê todo o capítulo de Êxodo, capítulo 12, quando foi instituído a Páscoa por Deus. Então vamos ler só do 43 ao 51. Instruções sobre a Páscoa. Veja, o Senhor disse a Moisés e Arão, o Senhor, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Então, nesse versículo já mata todo, já desfaz todo o teatro desse cerimonialismo que a religião pratica todo primeiro domingo, ou segundo domingo. Já acaba com isso. Porque eles dizem, não, é só uma representação. Mas vocês estão fazendo uma representação da Páscoa judaica. Só que a Páscoa judaica foi proibida para o gentio. Vocês fazem parte da comunidade de Israel? Não, mas é que Jesus, na morte, ele derrubou o muro de inimizade e juntou os dois. O cara pálida. Foi juntado judeus e gentios para ser um só Israel de Deus, não viver de Moisés, porque Jesus na sua morte, ele resgatou os que estavam lá, para não mais praticar obras da lei. O Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, ou seja, nenhuma pessoa que não fizesse parte da comunidade de Israel, não fosse israelita, não podia comer dela. Vamos continuar. 4. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Essas pessoas no primeiro domingo, segundo, esses líderes são circuncidados. Você já procurou se informar se eles já cortaram o prepúcio ali? Circuncidar? Não, claro que não, ninguém quer passar por isso. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Olha, então uma pessoa que fosse assalariado e fosse gentil, não poderia. Você trabalha, você participa disso? Você recebe salário todo mês? Recebo. Então, mas você é proibido de participar mesmo que seja a representação. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Casa era para fazer essa cerimônia, os israelitas, e comer esse cordeiro na casa deles ali. Porque meia-noite o destruidor, o anjo da morte, enviado por Deus, iria passar e matar os primogênitos. Na casa que tivesse no batente ali sangue do cordeiro, ele não entraria. Então era um cordeiro por casa. Eles comemoram essa chamada Santa Ceia, reunindo. Não, nós temos que se congregar. Tá? O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebre nenhum osso. 47. Toda a congregação de Israel o fará. Toda a congregação de Israel. Eram os israelitas, isso aí. Você está entendendo que a religião mistura lé com cré? E tome engano, tome mentira, tome roubo, tome profanação, tome blasfêmia, tudo. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas. Olha, então eles falam assim, se você não passar pelas águas, você não pode participar da Santa Ceia. Se você não participar dos cultos de consagração, você não pode participar da Santa Ceia. Só que na hora de pegar os 10%, pode. Na hora de colocar a oferta viva, pode. Só que faltou uma coisa. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam... Faltou isso. Você já come o pão e bebe o suco. Não, você já dá 10%. Você dá uma oferta viva. Você frequenta as reuniões da consagração. Você já frequenta a reunião dos Exu. Você já... Faltou uma coisa. Que é ser circuncidado. Tem algum enfermeiro onde você frequenta? Tem algum médico, alguma pessoa que você, olha, pronto, agora eu vou participar da representação da Páscoa judaica e eu vou fazer o que foi ordenado pelo Senhor. Saca o negócio lá e corta o prepúcio. Tá vendo? É tudo malandragem. Esses cerimoniais não servem para nada. Eles não fazem isso. Todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa. Então, tá vendo? O gentil até podia naqueles dias, mas tinha que ser circuncidado. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, o gentil, incircunciso não podia comer. Fala a verdade. Não, seja racional. Deixe sua religiosidade de lado, deixe o ensino que você aprendeu na teologia de lado. Fala a verdade. Precisa desenhar isso daqui? Porque é lógico, entra sempre uns mal intencionados que coloca lá e daqui a pouco começa a destilar o veneno. Mas eu te pergunto, e aí? É assim? E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. E aí é o que eu te falo, tem algum circuncidado nesses lugares? Não tem. Então eles não podem fazer isso.
Se fosse, não precisa mais, porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E ele já veio, já julgou, já ocorreu o dia do Senhor e ele está em nosso espírito. 49. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Entenda. A Bíblia é um livro de histórias. De história. É um livro de história, de contos, de fábulas, de realizações, de partes atemporais, claro, que serve para toda a eternidade, mas é escrito de judeu para judeu. Paulo era um israelita da tribo de Benjamim. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu do Cristo ressuscitado para pregar aos gentios. É claro, no meio do caminho, se aparecesse israelita, lógico que ele falaria da graça de Deus. De Romanos a Filemão, 13 epístolas. Leia bastante, Romanos até Filemão, 13 epístolas. E o livro de Hebreus, que foi uma carta aos Hebreus, escrita provavelmente por Apolo, com certeza não foi Paulo, mas também isso não muda nada. Então são 14 epístolas. Procure, você quer um norte, que é um vetor para você começar a estudar a ler, então faça isso, leia as 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, que você vai entender a graça de Deus. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Pronto, vou encerrar aqui, deu 20 e poucos minutos, mas fazei isto em memória de mim no entendimento da graça. Assim é. Então, essas cerimônias, esse cerimonialismo, esses rituais que eles praticam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, isso é profanação, isso daí é blasfêmia, isso aí é mentira, isso aí é engano, isso aí as pessoas, elas acham que precisa ter religião na terra. Não. A religião é a maldição da humanidade. A religião, ela mais atrapalha do que ajuda. Não, mas eu era fumante, eu fui lá, eu me libertei. Foi a religião que te libertou. Foi o Criador. Não é que eu era drogado e eu não... Mas foi, se você estivesse aqui fora e você ouvisse falar do Cristo ressuscitado, a glória seria muito maior. A providência do Pai seria muito maior. Eu era um assaltante de banco, me converti, agora sou um pastor. Não, meu amado, você só deixou a metralhadora, a pistola, a .40 de lado e você está usando a Bíblia. Aqui, ó, a metralhadora que você usa agora, ó, para roubar as pessoas, para mentir, para enganar. Você só trocou a ferramenta, você só trocou um instrumento de trabalho. Você usava uma metralhadora, uma pistola, agora você usa a Bíblia. E aí? Você não conhece nada de evangelho, você não conhece nada da revelação, você não conhece nada do Cristo ressuscitado, você está oferecendo o alimento que você oferece e que a teologia e que a religião oferece. Paulo considerou como esterco, não sou eu. Paulo considerou como lixo, Paulo considerou como escória. É o alimento que você tem passado para os seus ouvintes, para os seus fiéis, para os seus seguidores. Bota a mão na consciência, aceite o evangelho da graça de Deus, aceite o Cristo ressuscitado, te ensinando, te mostrando. Se você chegou até esse vídeo, é porque Deus, o Criador, quer que você venha conhecer novos horizontes. Se você chegou ao vídeo do Geraldo Moraes, porque eu sou um grãozinho na areia do mar, Geraldo Moraes já tem outro calibre, o irmão Elcio, os irmãos em graça, tantos outros, graças a Deus que o bolo está crescendo da graça de Deus. Uns ainda tem um fermentozinho, o outro lá, o irmão Elivelto. Alguns têm uns fermentozinhos de Moisés, mas até aí fica em paz. Amém? Então este foi o meu entendimento com os olhos da graça, com os olhos espirituais, para entender. Fazei isto em memória de mim no entendimento da graça. Espero ter contribuído para o seu entendimento. Se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Do lado tem um sininho, ative o sininho para que venha receber novos vídeos, novas mensagens. E deixe para lá, porque eles estão falando que eu estou me tornando também um cão guloso, porque eu estou querendo ganhar inscrito. Meu amado, volto a ser prolixo. Eu fiquei 2 anos e 10 dias falando no meu canal aí, falando.
Agora que talvez vai começar a gerar deixa eu já aproveitar aqui, já que ele está falando isso, quando você começar a ver o vídeo, não tira aquelas propagandinhas não, deixa ela, é rapidinho, são segundos, assista aqui, porque quem dá algum valor monetário para os canais do YouTube, seja centavos, seja centos de dólares, são centavozinhos, mas é por causa daquelas propagandinhas, daqueles comercialzinhos, então deixa rolar, é rapidinho, 5 segundos, rapidinho, tá? Então, eu deixo com você a graça, a paz, o amor, a provisão do Criador esteja sobre a sua vida, que você tenha aí uma semana cheia de bênçãos do Pai. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir, e tchau!